Olá, você é nosso convidado para acompanhar agora uma conversa sobre o Pacto Federativo. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Pedro Taques, ele que está propondo ao Senado Federal a criação de uma comissão de estudiosos para rever esse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Esse é uma necessidade que os parlamentares reconhecem cada vez mais ao longo do ano passado, com temas como divisão de royalties do petróleo, com a questão do FPE, que é uma premência, um novo critério de divisão de recursos no fundo dos estados, de participação dos estados, várias questões com financiamento da saúde. Várias vezes a questão do Pacto Federativo foi suscitada, foi levantada e dita pelos parlamentares como necessária. No entanto, é sempre um tema difícil, né, senador? É um tema difícil porque mexe com interesses das pessoas jurídicas com capacidade política, quais sejam a União, os estados e os municípios. Quando se fala em pacto, se fala em acordo. Quando se fala em federação, se fala em união. Isso significa que nós, através desta comissão especial de estudiosos, economistas, juristas, cientistas políticos, e eu fiz esse pedido ao presidente Sarney, ele entendeu por bem a constituição desta comissão, para que nós possamos analisar, rever estas relações entre a União, os estados e os municípios. Veja que a nossa federação, nós copiamos, tivemos como modelo a Constituição americana, né, isso desde 1891, a nossa primeira Constituição a republicana, a Constituição Federalista de 1891, nós copiamos o modelo americano. No entanto, a nossa história, a nossa sociologia é diversa da história americana. Não adianta nós copiarmos o modelo americano se nós somos diferentes historicamente. A ideia é que esta comissão especial de estudiosos de alto nível, sem divergências partidárias, possa levar em conta o debate sobre alguns temas que eu vejo que sejam imprescindíveis na atual quadra que passa a nossa nação. Primeiro tema, discutir o fundo de participação dos estados. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Gilmar Mendes, que diz que os critérios de rateio, de divisão do fundo de participação dos estados é inconstitucional, ou melhor, será inconstitucional a partir de 31 de dezembro de 2012. Isso significa dizer que o Supremo deu uma obrigação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional deve, até 31 de dezembro de 2012, estabelecer novos critérios para a divisão do Fundo de Participação dos Estados, o chamado FPE. Existe um projeto de lei dos senadores Randolfo Rodrigues e Romero Jucá. Este tema poderá ser estudado por essa comissão. Só este tema? É óbvio que não. Nós temos que debater também a questão dos royalties do petróleo, que já passou pelo Senado e aqui trouxe grandes debates. Está na Câmara, mas em sendo emendado na Câmara, voltará para o Senado, onde é a Casa da Federação. É importante que nós possamos ter a noção que aqui no Senado, né, cada estado da federação possui 3 senadores, como nós todos sabemos, é aqui que se protege a federação, por isso não há melhor lugar para debatermos este tema do que aqui. E outros pontos que serão debatidos por essa comissão, se você me permite, são as competências da União, dos estados e dos municípios no que tange à saúde, porque o Sistema Único de Saúde tem uma gestão compartilhada, nós temos o repasse de valores da União para os estados e para os municípios, nós temos o chamado federalismo fiscal, que é a arrecadação por parte da União e o repasse desses partes dos tributos para os estados e os municípios. Nós sabemos que os municípios no Brasil hoje, eles vivem de pires na mão, pedindo dinheiro para os estados e para a União. Isso em razão desse federalismo fiscal que precisa ser melhor analisado, para que os municípios possam ter atribuições e recursos para fazer frente a estas atribuições. Porque é com a Constituição que nós temos hoje que prestigiou os municípios, não é? Com atribuições. Com atribuições, mas com poucos não recursos. Deu a contrapartida necessária dos recursos. Então, quando a gente fala em repactuação ou em revisão do Pacto Federativo, nós estamos falando em duas coisas. Como se dividem os recursos e a participação de cada ente federativo na prestação de serviço de Estado. Sim, vamos. A Constituição estabelece de forma expressa, né, a competência da União, dos Estados-membros e dos municípios. Isto nos artigos 28
21, 22, 23 e 24. Está ali estabelecido. Além disso, para fazer frente a estas atribuições, estas pessoas jurídicas com capacidade política, que têm legislativo próprio, elas precisam de recursos, precisam de dinheiro. E a União, os estados e os municípios não ganham na cena, não encontram um tesouro. O dinheiro são das dotações orçamentárias advindas de tributos. E nós precisamos, neste repactuar, num novo debate sobre o Pacto Federativo, repensar o federalismo fiscal, que é a divisão dos tributos entre essas pessoas jurídicas. Senador, como o senhor bem disse, o Senado é o fórum ideal para essa discussão, já que estão bem representados aqui todos os estados, os entes federativos. Tá bom. O que o cidadão pode esperar de uma revisão desse pacto? É melhora do serviço? Em termos práticos, trocando em miúdos, é para ter mais saúde, mais educação, mais segurança? Aliás, para que serve a União? Para que servem os estados e os municípios? Para satisfazer as necessidades do cidadão. Aliás, a Constituição diz isso no artigo 3º. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Os objetivos: construir uma sociedade que seja justa, livre, solidária e acabar com as diferenças regionais. Está gravado isso no artigo 3º da Constituição. De que maneira nós faremos isso? Através deste debate sobre o Pacto Federativo. Veja que existem leis que prejudicam, por exemplo, estados exportadores. É o caso da Lei Candir. O estado de Mato Grosso, que com muita honra eu aqui represento no Senado, ele toma prejuízos abissais em razão da chamada Lei Candir. Este tema está ligado ao Pacto Federativo. A chamada guerra fiscal, né? A isenção, né, de ICMS, a isenção de tributos estaduais para determinadas empresas ofertadas por determinados estados, isto cria uma guerra entre as unidades federadas que não é bom para o todo que recebe o nome de União. Senador, isso quer dizer também, de alguma forma, uma reforma tributária? Sim, de certa maneira, é uma reforma tributária. Um debate a respeito deste federalismo fiscal que eu fiz referência, e não há que se falar em federalismo fiscal sem um debate sobre a reforma tributária. É complexo, é longo esse debate, então. Sim, além de longo, ele é significativo e ele é imprescindível para o momento histórico que nós vivemos. E daí a comissão externa, a exemplo do que já aconteceu na reformulação de códigos aqui na casa, ela agiliza o trabalho. Por isso a necessidade de uma comissão externa? Sim, além de profundo, como você fez referência, ele é imprescindível, o debate, para o momento histórico que nós vivemos. Na construção legislativa, na criação de uma lei, nós precisamos ouvir técnicos, precisamos ouvir também, e por óbvio, né, o destinatário da lei, que é o cidadão. Isso pode ser feito em audiências públicas. E nós precisamos ouvir a classe política. Aqui estão os representantes dos estados e lá na Câmara os representantes do povo. Na construção da lei, nós precisamos destes três momentos. Eu vejo que esta comissão ela terá uma contribuição muito grande para um processo de transformação da República Federativa do Brasil em algo que atenda o cidadão a cada dia. Senador, essa já foi um meio usado na reforma de códigos, por exemplo. Sim, a intenção é ter uma discussão menos apaixonada, com um distanciamento? Sim. Nós precisamos do conhecimento técnico, nada mais do que estes estudiosos. Agora, uma lei não é só feita por estudiosos, nós precisamos ouvir o cidadão, como eu fiz referência. E o Senado já teve e já tem experiências nisso, como a comissão que elaborou o Código de Processo Penal, o projeto, passou pelo Senado num prazo razoável, foi para a Câmara, a comissão que trata de um novo Código Penal, presidido pelo ministro Dipp. Aliás, eu fiz este pedido e foi constituída esta Comissão Especial de Juristas. A comissão que trata da nova legislação eleitoral, a comissão que trata da reformulação do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos muitas leis no Brasil, todos sabem que algumas pegam, outras não, mas nós precisamos de uma melhor técnica na elaboração legislativa. E este grupo tem este objetivo, trazer conteúdo técnico para a formulação de uma lei. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Agência Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.